O Congresso aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e também existe uma compensação para quem ganha até R$ 7.350. Eu quero te mostrar como que esse projeto ele é muito bom para você que está nessa faixa de renda, tá? E quero te explicar algumas coisas que estão sendo faladas aí na internet que na verdade não são verdades e que a gente precisa estruturar. Como que funciona a questão tributária no Brasil hoje? Hoje existem as compensações de faixas salariais. Vou deixar aí a imagem na tela para você entender, mas você não paga 27,5%, por exemplo, se você ganha R$ 10.000, você não paga 27,5% de alíquota de imposto de renda, porque algumas rendas, até R$ 3.036 você não paga nada, de 3.036 para cima você paga uma alíquota menor e sucessivamente até se chegar na alíquota e na faixa de 27,5%. Com essa nova regra, isso acabou, tá? E a gente tem uma mudança muito significativa, de tal forma que quem ganha acima de R$ 7.350 não vai ter mudança, ou seja, vamos olhar aqui na tela, se você ganha R$ 8.000, você não tem nenhum ganho mensal com a nova regra. Tá? Então, dentro dessa proposta, quem ganha R$ 7.350 por mês ou mais, não vai ter mudança no salário. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, 7.350. Não vai ter mudança no salário. Tá? Você vai continuar recebendo a mesma coisa, pagando a mesma coisa de imposto de renda. Você vai ter que ter outros mecanismos para compensar esse imposto de renda, que eu vou falar mais para o final do vídeo. Tá? Então, essa mudança ela só serve para quem ganha R$ 7.349 para baixo. Né? E aí existem algumas faixas que já não pagam imposto de renda. Né? Então, a gente tem com as normativas tributárias R$ 3.036. Até quem ganha até R$ 3.036 já não paga imposto de renda. E quem ganha acima de 7.350, de novo, não vai ter mudança. Então, se você ganhar R$ 10.000, esquece, tá? Nada para você. Você tem que analisar outros meios para compensar esse imposto de renda. Então, quem ganha entre R$ 3.037, né? E quem ganha até 7.349 teve uma mudança tributária interessante. Aqui tem uma tabela no site do G1 que mostra mais ou menos ali a diferença por cada faixa de renda. E por que se falou muito dos R$ 5.000? Tá? Porque é a faixa de renda que mais vai ter a isenção de imposto. Então, esse pessoal vai deixar de pagar R$ 4.067 por ano de imposto de renda. Isso é super interessante. Tá? Depois a gente vai fazer alguns cálculos com esses números aqui. Só que existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que sempre que o governo abre mão de imposto de um lado, ele tem que arrecadar mais de outro. Então, diminui aqui no IR para quem ganha até 5.000, com a compensação até 7.350, e tem que aumentar para outras pessoas. E aí o governo foi lá e aumentou para quem ganha R$ 600.000 ou mais por ano. E tem algumas coisas que a gente precisa falar, que dentro dessa estrutura, o pessoal está falando que o dividendo vai ser tributado. Na verdade, não, tá? Não é o dividendo que vai ser tributado, é a renda da pessoa que vai ser tributada. São coisas diferentes, são entidades jurídicas, vamos dizer assim, diferentes, tá? Questões tributárias, elas são mais complexas do que a simples fala, tá? Então, é importante ressaltar, como a própria matéria diz, e eu vou reforçar para você, não vai ter um imposto específico para dividendos. Ou seja, se você ganha através de dividendos, mas não tem uma renda acima de R$ 50.000, você não vai pagar imposto todos os meses. Então vamos supor que você é empresário e você recebe por lucros e dividendos, mas você recebe R$ 30.000 por mês. Você não vai pagar imposto, porque o dividendo não tem imposto. O que tem imposto? A renda da pessoa que ganha acima de R$ 50.000 por mês em média. Então, se você ganha R$ 50.000 em média ou mais por mês, seja via dividendo, seja via investimento, seja via salário, prolabore, que seja, você vai pagar imposto de renda porque a sua renda é acima de R$ 600.000, mas o dividendo não tem imposto. Diferentemente como acontece nos Estados Unidos, onde o dividendo tem imposto, porque quando a empresa paga o dividendo, já desconta na fonte, porque existe um imposto para o dividendo. Então, se você investe, por exemplo, numa ação da Apple, da Nvidia, e essa empresa paga dividendos para você na sua conta americana, você vai ver que foi descontado o imposto lá, porque existe um imposto sobre dividendos nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não existe imposto sobre dividendos, e se você ganha de dividendos acima de R$ 50.000 por mês na sua conta da sua corretora das ações que você investe, também existem formas de você driblar isso, a gente vai falar um pouco mais para frente do vídeo, tá? Mas ó, não vai ter imposto sobre dividendos. Não foi tributado o dividendo. O dividendo segue isento de imposto de renda e eu vou reforçar isso porque não é uma tributação sobre dividendo. O que fica excluído na hora de calcular o seu imposto, na hora de calcular a sua renda no final do ano na declaração anual? O que sai desse cálculo? Ganhos com poupança, títulos isentos, LCIs e LCAs ainda são isentas de imposto de renda. Tem um projeto rolando para tributar em 7,5%, mas ainda não foi aprovado, ainda está em discussão isso, tá? Dinheiro de herança, você não vai ter isso não calcula como uma renda para você, até porque a herança já paga o ITCMD, que é o imposto específico de herança, tá?
Aposentadoria não paga, pensão de moléstia grave, outros rendimentos imobiliários isentos, indenizações. Aqui em outros rendimentos imobiliários isentos, a gente está falando, por exemplo, de fundos imobiliários, tá? Que tenham ali no mínimo 500 cotistas, que é a norma que entrou em vigor nos outros anos. Tá? Então, quem ganha de 600 a 750 mil reais vai pagar uma alíquota efetiva de 2,5%, ou seja, vai pegar 600 mil reais e vai colocar 2,5% sobre 600 mil reais. Diferentemente da carga tributária do CLT, que ela tem uma questão da renda universal, né, da renda do salário. Então, hoje, se o CLT ele tem uma renda de salário, ele paga o imposto de renda sobre o salário, mas se ele tem outras rendas que não são tributáveis, essa renda não tributável segue não tributável. Agora, se uma pessoa ganha acima de 600 mil reais e tem rendas que são consideradas não tributáveis em rendas menores, essa renda passa a ser tributada, que é o caso do dividendo. Ou seja, se você ganha 10 mil reais por mês e você recebe dividendos na conta da sua corretora, os seus dividendos continuam isentos. Agora, se você ganha acima de 600 mil reais por ano e você recebe dividendos na sua corretora, esse dividendo que cai no seu banco vai passar a ser tributado. Tá? Então, é importante analisar que essa compensação é para a renda global da pessoa, considerando todos os tipos de renda, com exceção de poupança, títulos isentos, heranças, aposentadorias, moléstias graves, rendimentos isentos, imobiliários, né, e indenizações. Tá? Importante ressaltar isso. Quem ganha de 750 a 900 mil reais vai pagar uma alíquota de 5%. Quem ganha de 900 mil a 1 milhão e 50 mil vai pagar uma alíquota de 7,5%. E quem ganha acima de 1 milhão e 50 mil até 1 milhão e 200 vai pagar uma alíquota de 10%, com o imposto mínimo a pagar de 120 mil reais por ano. Um ponto importante, tá? Como que você faz para reduzir ainda mais o seu imposto de renda? Existe a questão da previdência privada no modelo PGBL, que é para quem declara em previdência, declara imposto de renda, desculpa, no modelo completo, tá? Se você tem um PGBL, você abate até 12% da sua renda bruta anual. Eu não queria explicar isso a fundo, mas vamos supor que você ganha 100 mil reais por ano e você investiu na previdência privada no modelo PGBL. Se você investiu 12 mil reais, em vez de a Receita considerar que você ganha 100, você vai passar a ganhar, entre aspas, 88 mil reais por ano. Então você tem uma base de cálculo menor, logo o seu imposto ele é menor. O ponto que não ficou claro para mim, lendo o projeto e entendendo as estruturas e estudos, se a previdência privada no modelo PGBL, ela vai abater dos 600 mil reais. Eu não entendi se faz sentido ou não, se vai continuar acontecendo isso ou não. Porque vamos supor que você ganha 600 mil reais por ano e você depositou 72 mil reais numa previdência privada. Você vai calcular os 600 mil reais que você ganhou ou você vai calcular a base tributável? Porque a base tributável dessa pessoa é diferente. Então fica um ponto para a gente analisar nos próximos meses, tá? Então existe essa questão de que você que ganha, por exemplo, 10, 15, 20 mil reais não foi beneficiado pelo IR, pela nova regra, você ainda pode continuar abatendo seu imposto de renda como uma previdência privada no modelo PGBL, e essa estrutura vai te pagar vai te entregar uma alíquota efetiva de imposto de renda bem menor, tá? Mas essa regra já existe, não é uma regra nova. Inclusive, se você acha que paga muito imposto de renda e quer saber como os investimentos vão ajudar você a pagar menos impostos, vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar comigo e fazer parte da minha consultoria de organização financeira, que é o método OFP, que é Organização Financeira com Propósito, onde a gente transforma a sua vida financeira numa organização financeira com propósito. Então, economizar para suas viagens, economizar para os seus sonhos, compra de casa, enfim, objetivos que você tenha, link na descrição, QR Code na tela, tá? Então, dentro dessa estrutura, é importante a gente ressaltar que será feita aqui, ó, pela diferença entre o que já foi pago e o valor devido, respeitando as alíquotas novas, tá? Então, por exemplo, se você ganha 1 milhão e 200 mil e já pagou 8% de imposto de renda durante o ano por descontos na folha, etc., na declaração de imposto de renda você vai ter que pagar mais os outros 2%. Então, a declaração de imposto de renda ela vai nivelar toda essa base de tributação. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, ganho 5 mil reais, Pedro. O que isso muda na minha vida? Bom, você vai ter 312,89 por mês a mais na sua conta. Eu quero que você entenda o impacto disso. Vou usar os 5 mil, mas você pode pegar essa tabela e calcular para o seu caso, tá? Então vamos supor que você ganha 312,89 por mês, tá? Vou pegar aqui a tabela. Você ganha 312,89 por mês. Considerando uma taxa de retorno de 1% ao mês, o que é super factível para os próximos 2 ou 3 anos, dadas as estruturas de juros que nós temos, né? 1% ao mês é 12,68% ao ano, tá? Então, dificilmente a Selic vai ficar abaixo disso nos próximos 2 ou 3 anos, pelas estimativas que nós temos hoje, tá? Então, vamos supor que você ganha 1% ao mês nos seus investimentos e você vai investir somente esse valor do imposto de renda, ou seja, nada na sua vida vai mudar, você só vai passar a investir esse valor. Você tem em 68 meses, ou seja, 5 anos e 8 meses, um valor de R$ 30.566.
Ou seja, em 5 anos e 8 meses você termina sua reserva de emergência só com o valor que você não paga de imposto hoje. Importante ressaltar, nada vai mudar na sua vida. Você continua gastando, você ganhava 5 mil e gastava 5 mil, né? Você ganhava, na verdade, 4.700 e gastava 4.700. Agora você vai ganhar efetivamente 5 mil e vai continuar gastando 4.700. Você vai investir essa diferença, você vai terminar sua reserva de emergência em aproximadamente ali 68 meses, tá? Agora vamos supor que você tenha uma vida financeira minimamente organizada e você guarda 10% da sua receita. Então você ganha 5 mil reais por mês hoje e você já guarda 500 reais por mês. Né? Você ganha 4.700, desculpa, descontando o imposto de renda, e aí você ganha, você investe 470 reais. Então vou botar aqui que você já guarda por mês 500 reais, tá? E eu vou colocar aqui 812,89, ou seja, 500 reais que você já guarda, mais os 312,89 que vai ter desse imposto novo, tá? Você terminaria os próximos 68 meses em 80 mil reais aproximadamente. Quando a gente fala de prazos maiores, de 10 anos, a gente vê que existe uma diferença de 70 mil reais. Ou seja, uma diferença super importante. Ou seja, você vai ter 188 mil reais guardando os 500 que você já guarda, mais os 312 que você vai começar a receber na sua conta. Mas se você hoje só guarda 500 reais, você finalizaria com 116 mil. Ou seja, em 10 anos, essa isenção de imposto de renda ela vai te entregar na conta mais de 70 mil reais. Então, olha a importância desse projeto para quem ganha 5 mil reais. Olha o potencial de renda que essas pessoas têm. Olha a viabilidade econômica que isso traz para a vida de muitas pessoas. Porque R$ 72.696, que é o que vai dar isso em 10 anos, supondo uma taxa de 1% ao mês, tá? Não vou entrar nessa discussão, você pode viajar mais, você pode trocar de carro mais vezes, você pode comprar uma casa, se você esperar esses 120 meses, né? Você pode comprar uma casa. Então, assim, olha a importância desse projeto para quem ganha na parte de baixo dessa pirâmide, e olha como essa estrutura financeira ficou muito legal para quem ganha até R$ 7.350. De novo, se você não ganha, se você ganha acima de R$ 7.350 e você não foi contemplado, vamos dizer assim, por esse imposto de renda, e você ainda não tem uma previdência, procura pesquisar sobre isso, procura entender o tema e eu estou à disposição para te explicar numa reunião gratuita caso você queira, clicando no link abaixo. Tá? Então olha como todo mundo consegue pagar menos imposto de renda ao longo do tempo. Talvez o pessoal do topo de cima, né, vai ter que fazer algumas artimanhas um pouco mais complexas, mas sim, também consegue reduzir imposto de renda. Tá? Então, quem ganha até R$ 7.350 teve essa compensação de imposto de renda via norma de lei, então agora vai pagar menos imposto de fato. Quem ganha acima de R$ 7.350 até R$ 50 mil por mês em média, consegue compensar o imposto de renda com uma previdência privada no modelo PGBL, que é uma regra que já existe, tá? Não é uma regra nova. E quem ganha acima de 50 mil reais vai ter que estruturar caso a caso, entender o que vai acontecer nas suas finanças, para que a gente possa reduzir essa tributação global dos seus investimentos, do seu dinheiro, do seu patrimônio, para estruturar uma vida financeira muito mais agradável, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Aqui a gente fala sobre finanças de uma forma bem descomplicada, foi um vídeo bem tranquilo, para você entender que o governo pode colocar até R$ 72.696 no seu bolso do dia para a noite. Então essa regra é muito positiva. Lembrando que essa regra foi aprovada no Congresso, na Câmara, né? Não no Congresso. Então ainda precisa passar pelo Senado e depois vai a sanção presidencial e ela deve começar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026 somente, tá bom?